Olá, pessoal do nono ano, aqui para a nossa aula de matemática, né? Basicamente, gente, nós vamos começar conteúdo novo, que era para ser, né? Vamos considerar aqui, que nós estamos começando daqui, não é novo. Eu não sei se essa matéria de fatoração por fator comum, eu acho que eu já dei uma aula para vocês. Eu acho que foi para vocês do nono ano. Mas se eu tiver dado, não tem problema, a gente vai revisar de novo, porque a gente vai precisar para poder dar o pontapé para esses conteúdos desse mês, né? Então, assim, antes de começar, tem duas notícias boas, né? Que a gente pode considerar, assim, como boas. Que, primeiro, né, os profissionais da educação estão sendo vacinados, né? Então, não só professores, né? Todos os profissionais da educação, né? Então, isso pode indicar, é bom deixar claro que eu não estou dizendo que é isso que vai acontecer, pode indicar o possível retorno de aulas em breve. Nesse mês, não, mas em breve, possivelmente ainda nesse ano, né? É um possível retorno. Isso aí é uma possibilidade. Uma segunda coisa é que a prefeitura está fazendo a seleção de professores e já está avançando. O que a gente prevê, isso é só uma previsão, a gente não está dizendo, eu não estou dizendo que é isso que vai acontecer, que é bom deixar claro, senão alguém vai e conversa assim, o Rodrigo disse isso. Não, o que o Rodrigo disse, e que eu estou dizendo aqui para você, é que possivelmente esses novos professores estarão conosco no, a partir de agosto. Possivelmente, né? Quer dizer, se a aula for continuar online, esses professores vão estar nessas aulas ao vivo com vocês, né? E se as aulas forem presenciais, esses professores irão até a escola para essas aulas, né? Então, são duas notícias boas que a gente está na previsão de que realmente essas coisas, elas melhorem, né? Então, muito bem. Nossa frase de hoje é o seguinte: o estudante é, antes de tudo, um eterno aprendiz. Eu diria até que não é o estudante, é todas as pessoas. Sou eu, é sua avó, né? São as pessoas mais velhas ou mais novas, são advogados, são professores, são médicos, são sei lá, garis, são domésticas. Todas as pessoas precisam aprender. Porque não tem como você esgotar todo o conhecimento. Aprendi todo o conhecimento e aí, então eu não tenho mais o que eu aprender. Não, sem o conhecimento existe demais. Existe muito conhecimento. É impossível de uma pessoa, pelo menos numa só vida, que é o que a gente, né, que eu acredito que a gente vai viver, uma só vida, passar a conhecer tudo. Não tem como conhecer tudo, né? Então, antes de tudo, nós somos aprendizes, né? Por que fala-se no estudante? Porque o estudante, ele está numa fase de aprendizagem mais focada. A gente aprende coisas com a vida, coisas que as pessoas nos ensinam, coisas que a gente vê, que a gente assiste, que a gente passa pela própria experiência, né? Mas, como estudante, está aprendendo algo mais focado, né? Por isso que ele fala aqui nessa mensagem para o estudante, que no caso para você, né? Então é importante sim que você tome ciência de que é uma possibilidade, de que você sempre tem que estudar, né? Você está só começando agora o nono ano, tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro ano, tem gente que vai tentar vestibular, nem vai entrar numa faculdade, tem gente que vai fazer cursinho, vai tentar fazer outros meios, ou seja, continuar aprendendo, para que essa aprendizagem, esse acúmulo de conhecimento possa te trazer um resultado melhor para a tua vida. Então, vamos lá. Então, assim, gente, ó, eu acho que eu botei errado, cadê? Pronto, eu vou começar daqui, eu acho que eu trocado.
Então, gente, nós vamos fazer a chamada fatoração por fator comum, que é a fatoração mais básica que existe. Primeiramente, vamos entender que fatoração significa você transformar uma expressão ou um número em multiplicação. Então, se você, por exemplo, pegar o 15 e dizer assim, ó, o 15, eu vou fatorar ele, então eu vou colocar 3 vezes 5. Então, você fez uma fatoração. Você transformou o 15 em uma multiplicação. Então, fatoração significa pegar um número, ou pegar uma expressão, que é o caso que nós vamos pegar expressões algébricas. Expressões algébricas são contas que envolvem letras, né? Algébrico, na matemática, é quando a gente tem o envolvimento de letras. Então, Sim, me perdi aqui. Sim, é o envolvimento de letras. Então, você pega uma expressão e transforma essa expressão em uma multiplicação. Né? Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma fatoração. Só que essa fatoração que nós vamos fazer é uma fatoração especial. Por que especial? Porque nós vamos usar uma técnica chamada de fator comum. Nós vamos usar essa técnica do fator comum. E através dessa técnica, nós vamos fazer a fatoração de expressões. Então, vamos tentar entender essa técnica. Primeiro, nós temos aqui a expressão. Essa aqui é a expressão, ó. É porque já está aqui fatorada. Nós temos aqui, ó, a expressão algébrica. Nesse caso, está envolvendo só letras, mas pode envolver números e letras. E aqui nós temos a resposta já, ou seja, nós já temos a fatoração. No caso aqui, você está vendo esse A, mas existe uma multiplicação bem aqui, ó. Existe uma multiplicação bem aqui. No caso é A vezes B mais C. Tá certo? Então, vamos ver o que é essa fatoração de fator comum. Entenda que aqui, nessa expressão, AB significa A vezes B. Existe uma multiplicação entre as letras que estão juntas. Do mesmo jeito no AC, significa A vezes C. Primeira coisa é entender isso. Então, o que é chamado de fator comum? Você vai olhar nos dois termos, você vai olhar aqui nos dois termos, que é esse termo e esse termo aqui, e vai olhar se tem alguma coisa em comum. O que seria essa palavra em comum? Aqui essa palavra comum significa igual. Então, você vai olhar nos termos, o que eles têm de igual. O que eles têm de igual. Aí você vai olhar o que eles têm de igual. No caso, eu estou vendo aqui que eles têm de igual a letra A. Né? Essa letra A significa que é um número, né? Número A. Então, você vai pegar este fator comum, que é a letra A, que também pode ser letra, como também pode ser número, e você vai colocar o que a gente chama de colocar em evidência. Aí você vai colocar ele aqui, ó. Aí você vai multiplicar ele pelo que sobrou. Porque, no caso, quando você coloca ele em evidência, ele é, como se diz, a gente pode assim dizer, eliminado. Vamos dizer assim, ele foi eliminado. O que sobrou? Sobrou B mais C. Aí você coloca dentro do parênteses. B mais C. Então, está fatorado por fator comum. Então, a nossa técnica que foi usada aqui é o seguinte. Aqui nós colocamos o fator comum em evidência. Então, nós temos aqui, ó, o fator comum, que a gente coloca em evidência. Fator comum. Em evidência. Fator comum em evidência. E você vai multiplicar. Quando você coloca esse fator comum em evidência,
Quando você coloca esse fator comum em evidência, você abre parênteses e coloca aquilo que sobrou. Vou botar assim, a sobra. E coloca aqui a sobra da expressão. Porque o fator comum, ele fica em evidência e ele é tipo eliminado da expressão. Então, vai sobrar alguma coisa? Vai. O que sobrar, você coloca entre parênteses. Então, isso é a fatoração por fator comum. Então, tá aqui a multiplicação, né? Eu não lhe expliquei bem aqui no início que fatoração é transformar um número em multiplicação. Então, tá aqui. Vamos ver mais exemplos. Vamos começar com esse aqui. Essas situações aqui, que eu vou explicar para você entender, né? X elevado a 6. Entenda que x elevado a 6 é x vezes x. 6 vezes, ó, x, 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 x e x. Isso é o x elevado a 6, 6 vezes. Menos, aí nós temos x elevado a 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aí a pergunta aqui seria o seguinte: por que você está separando? Eu estou separando x elevado a 6, botando x vezes x vezes x vezes x, que é uma potência, né? Você se lembra que potência é uma multiplicação de fatores iguais? Portanto, x elevado a 6 é x vezes x vezes x vezes x, 6 vezes. 6 vezes. Então, você tem que olhar letra por letra quem é igual. Então, você vai fazer assim, ó. Esse x é igual a esse, então, ó, cadê a caneta? Às vezes eu perco a caneta. Com esse. Então, tem um x igual, um fator comum. Aí eu tenho outro x, são 2, 3, 4 e 5x. 5x fator comum. Então, eu vou ter x elevado a 5. Ou seja, eu vou ter 5x como fator comum. Eles todos foram eliminados. Então, eu vou pegar isso aqui, vou multiplicar. Eu coloquei aqui o fator comum em evidência. Você está vendo aqui o x elevado a 5. Aí eu multiplico, abro parênteses e coloco o que sobrou. Então, desse lado, sobrou o x. Eu coloco aqui x menos, sobrou aqui o menos. Você está vendo que desse lado não sobrou nada. Teoricamente, gente, toda letra dessa vem acompanhada do número 1. Então, na verdade, não ficou sozinho. As letras foram eliminadas, mas o número ficou. Então, quando não fica nada, a gente entende que ficou o número 1. Então, ficou assim, ó. Então, tá aqui, ó. A expressão, ela está fatorada. A expressão, ela está fatorada. Beleza? Vamos aqui para a segunda, ó. Inclusive com números, né? Ó. Se número estiver igual, se os números estiverem igual, você também é um fator comum. Só que olha aqui, por exemplo, aqui tem um 6 e tem um 12. Eu vou fazer uma coisa aqui, que é para você entender o que eu faço para poder também olhar os números. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 12. Então, eu vou pegar aqui, ó, 6. Aí, como tem m ao quadrado, na B aqui, então vou fazer m duas vezes, né? M duas vezes. O 12, você sabe que 12, eu posso fatorar o 12 colocando 2 vezes 6. Você já vai entender por que eu fiz isso, ó. Só que o m só tem uma vez, né? Então, eu só boto um m. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz desse jeito, gente? Porque eu percebi logo de cara, que o 12 daria 2 vezes 6, e o 6 ia ser fator comum com esse 6 aqui. Então, eu tenho aqui, ó, 6 fator comum e um m. Então, minha resposta aqui vai ser, meu fator comum vai ser 6m. Fazer 6m. Então, desse lado sobrou um m, e do outro lado sobrou só um 2, então menos 2. Pronto, está fatorado. Olha aí, até com os números você tem que fatorar para poder dar certo.
Então, procurando achar, por exemplo, aqui, ó, 12 e o 16, na letra C. Eu tenho que pensar assim, 12 e 16. 2 vezes 6 dá 12. E o 16, 4 vezes 4 dá 16. Só que 3 vezes 4 é 12. Então, olha o que é que eu vou fazer. Eu já vi aqui o 4. Então, 12, 3 vezes 4, que dá 12, né? Aí o x são 2x, então 1x e 2x. E o y é um y e outro y. Mais. Aí o 16 é 4 vezes 4. Ó. Tá vendo que eu achei um jeito? Porque eu encontrei aqui que tem o 4, que pode ser fator comum. Certo? E aqui no 16 só tem um x, só tem um y. Rodrigo, precisa separar essas letras? Colega, é aquela coisa. Enquanto você estiver aprendendo, é bom. Claro que agora eu, que tenho mais experiência, consigo, olhando, saber o que é, o que não é. Aqui eu fico mais fácil. Eu corto 4 com esse. Eu corto 1x com esse 1x, é um fator comum. E corto um y com esse aqui. Então, o que sobrou desse lado? Sobrou 3, sobrou x. Então, primeiro fator comum, né? Que foi o 4, o x, y. Tudo isso aqui é multiplicado. Como não dá para multiplicar 4 vezes x vezes y, a gente só junta. O que sobrou do primeiro lado? Sobrou o 3 e sobrou o x. Então, fica aqui, ó, 3x. E do outro lado sobrou só o 4. Aí vai ficar aqui só o 4. Do mesmo jeito eu vou fazer nessas outras aqui, ó. O 32, eu já sei que 4 vezes 8 é 32. E o x elevado a 7. Eu vou botar aqui x elevado a 7, só para você ver como é que eu faria, sem precisar repetir o x 7 vezes. O 16 eu posso botar 2 vezes 8, que dá 16. E o x elevado a 5. Você está vendo que por que eu peguei 4 vezes 8, 2 vezes 8, né? Porque eu já sabia que aqui no final ia dar 8, e aí eu vou ter um fator comum. Porque aqui vocês podem notar que tem 3 termos. Então tem que ser igual nos 3. Então, no caso aqui, eu já vejo que o 8 é um fator comum. Já tenho aqui o 8. Agora, quanto x é igual? Ó, aqui tem 7x, aqui tem 5x, e aqui tem 4. Então, quanto x os 3 têm de igual? 4x, porque aqui não só são 4, né? Dá para ser 5x? Não dá, porque aqui no 8x4 só tem o x 4 vezes. Só que aqui tem x4, ó, aqui tem x4, aqui tem x4 e aqui tem x4. Que ainda vai sobrar, né? Isso aqui ainda vai sobrar, ó. Aqui, no caso, vai sobrar x3, porque era 7, né? E aqui vai sobrar x1, que basta botar o x. Então, aqui sobrou 4x3, aí abre parênteses. Ah, não. Só teve 8. Ah, não. Teve aqui o x. O x4, né? 8, que foi igual x4. Abre parênteses. Sobrou lá no primeiro o 4 e o x3. 4x3. Mais, no meio, sobrou o 2 e sobrou o x, né? Porque isso aqui não vale mais, né? Isso aqui não vale mais. Então, sobrou o 2 e sobrou o x, portanto, 2x. Mais. E aqui não sobrou nada, né? Não sobrou nada. Aí você sabe que aqui subtém um 1. Não fica assim branco, não fica zerado, subtém um 1. Beleza? Então, assim, gente, ó. Eu peguei essas fotos aqui do Instagram, do Google, né? Essa foto aqui. Aí foi uma foto de um dever de alguém que tentou fazer, né? Vamos ver aqui, ó, nessa primeira. Tá errada aqui a primeira dele, tá errada aqui a B. Já a C dele tá correta. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, 2y6. Aí eu entendo aqui que 2y6, aí eu tenho 2y, e o 6 eu tenho 2 vezes 3. Então, o fator comum é o 2. Então, eu vou ter 2, aí abre parênteses, y mais 3. Então, o grande lance, gente, se vocês estão percebendo aqui, que é eu encontrar o que é que tem de igual. Só que quando for tipo x elevado a 5, aí você tem que fazer
x 5 vezes, para poder dar certo. Deixa eu fazer aqui mais uma. Então, vou fazer aqui a letra E, para finalizar. Aqui eu tenho menos 4. Aí eu tenho Z. Eu tenho 1, 2, 3Z. O 12, eu posso fazer 3 vezes 4. É por isso que eu não mexi lá no 4. Porque eu já percebi que o 12 dava para fazer 3, 4. E eu tenho aqui 2Z. Então, o que eu entendo? Olha lá. O 4, ou 4. Inclusive o sinal, né? O sinal também aqui poderia entrar. Mas eu não sei se eu tiro o sinal, porque se eu tirar o sinal, vai acontecer uma coisa mais esquisita se eu tirar esse sinal. Deixa eu ver se eu tiro aqui. Preciso tirar o sinal, não é como se fosse obrigatório, não. Não é como se fosse obrigatório, não. Pode tirar só o número e a letra. Então, eu vou tirar um Z, né, e 2 Zs. Então, foi tirado aqui 2 Zs. Então, eu vou ter o 4Z ao quadrado, que foram 2 Zs, né? Aí abre parênteses, menos. O que sobrou lá no início? Sobrou menos Z. Menos Z. Aqui no meio sobrou só o 3. Menos 3, pronto. Aí, acho que tem fatorado. Gente, se vocês pesquisarem fatoração por fator comum, vocês vão encontrar essas explicações. Caso essa aula não tenha sido suficiente, tá beleza? Então, assim, a atividade de vocês é essa aqui. Vocês tentarem fazer isso, nessa questão da fatoração, certo? Não é do livro de vocês, tem que ser por aqui mesmo, tá bom? Então, espero que todos tenham entendido. E até a próxima com a correção, né? Até mais.